Hoje é o dia de você conquistar todos os territórios de uma só vez. Para muitos, a reta final de ano é muito bom. Só que para muitos é sinal de desespero. Porque quando nós vamos nos aproximando do encerramento do ano, começam aquelas perguntas: será que eu vou conseguir vencer? Quando será que isso vai passar? Será que eu vou conseguir viver aquilo que eu tanto desejo? Será que os meus sonhos, os meus projetos vão se materializar? Será que o meu final de ano vai ser exatamente igual a tudo aquilo que eu vivi até então? Para muitos, todos esses meses que se passaram, pelo fato de ter passado muito tempo, parece que não dá mais tempo de vivermos coisas grandiosas. Parece que não dá mais tempo de Deus virar uma determinada situação em nosso favor. Parece que não dá mais tempo de sermos curados, não dá mais tempo de prosperar, não dá mais tempo de viver uma glória muito maior. Mas repita comigo: ainda dá tempo e vai acontecer hoje. Porque na Bíblia nós temos inúmeras passagens onde territórios foram conquistados passo a passo. Uma vitória aqui, uma outra vitória ali, um terreno aqui, um acontecimento aqui. Só que existem passagens da Bíblia que deixam muito claro que existiram vitórias que aconteceram, repita comigo, de uma só vez. De uma só vez. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. De uma só vez. Olha o que diz aqui no Salmo 13, versículo 2. Até quando as dúvidas tomarão conta da minha alma? Até quando o meu coração ficará cheio de tristeza? Até quando serei cercado pelo meu inimigo? Só que não para nisso. Até quando eu vou ficar refém dessa mesma vida miserável, essa vida cheia de dificuldades? Até quando eu vou ficar escravo dessa enfermidade? Até quando eu vou ficar escravo dessas dívidas, desses problemas no casamento, dessas discussões? E a resposta para todas essas perguntas é muito simples. Repita comigo: até quando? Vamos juntos, até quando eu permitir. Enquanto nós não entendemos isso de uma vez por todas, dificilmente as coisas vão mudar. Porque o ser humano, ele tem uma tendência muito grande a terceirizar todas as suas responsabilidades. Isso aconteceu por conta do fulano, isso aconteceu por conta do governo, isso aconteceu porque lá atrás o meu pai e a minha mãe, isso aconteceu porque o meu cônjuge, isso aconteceu por conta disso, disso, disso e disso. E o que acontece? Quando nós somos dominados por essa linha de pensamento, nada muda. E quando nada muda, qual que é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça? Deus nos abandonou? Parece que Ele não me escuta? Parece que Ele está ignorando, está agindo com indiferença em relação a tudo aquilo que eu estou vivendo? Quando na verdade, olha o que diz no Salmo 31, 22. Impaciente eu pensei, o Senhor, repita comigo, impaciente eu pensei, o Senhor se esqueceu de mim. Mas repita com ainda mais força, mas isso não era verdade. Se o Senhor não nos abandonou, então dá para reverter qualquer jogo. Dá para mudar qualquer realidade. Dá para transformar qualquer destino. Porque Ele jamais abandona aqueles que o procuram sinceramente. Repita comigo, porque Ele jamais abandona aqueles que o procuram sinceramente. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Ele não te abandonou. Muitas vezes, o homem, ele fica refém de sensações e sentimentos. O que isso quer dizer?
Quando nós vamos buscar a Deus, em determinadas oportunidades, quando nós nos arrepiamos, quando nós sentimos algo diferente, quando dá vontade de gritar, de louvar, quando o nosso corpo de cima e embaixo é tomado por uma sensação totalmente diferente, nós temos a tendência a acreditar que nós fomos bem-sucedidos no nosso relacionamento com Deus. Nós fomos bem-sucedidos nessa experiência com Deus. Quando na verdade, arrepio, aquela sensação diferente, não prova absolutamente nada. E sabe como que eu posso te provar isso? Por exemplo, quem aqui gosta de ouvir música? Levanta as mãos, por favor. Quem aqui, quando colocou aquela determinada música que ou representa algum momento da sua vida, ou mesmo que não represente, é só uma música muito boa, que quando chega em uma determinada parte da música, onde o tom começa a ser elevado, você chegou assim a se arrepiar, você voltou a música naquele determinado parte para ouvir de novo. Quem já fez isso? Levanta as mãos, por favor. O que você sentiu foi bom? Tinha Espírito Santo nisso? Estou falando mais agora de músicas mundanas, seculares. Então não acredite que o Senhor te abandonou pelo simples fato de você não estar sentindo absolutamente nada. No primeiro salmo que nós lemos, até quando as dúvidas tomarão conta da minha alma? Onde existe dúvida, não existe fé. Porque o que seria fé? É a certeza. Então é exatamente o contrário. Eu não estou sentindo Deus, mas o que você precisa ter em mente? Eu sei que Ele está aqui. Repita comigo: Deus me vê e Deus me ouve. De novo, Deus me vê e Deus me ouve. Agora diga isso para a pessoa do seu lado: Deus te vê e Ele te ouve. E você precisa dizer isso para você todos os dias. Porque existem momentos que o diabo ele não vai colocar uma tragédia na sua vida. Ele não vai colocar uma cilada absurda para te afundar. Sabe o que ele vai colocar? Um simples pensamento que vai confundir totalmente a sua fé, pensando que o Senhor nos abandonou, e nisso você vai começar a se afundar. Porque Ele jamais abandona aqueles que o procuram sinceramente. Ele ouve com atenção o clamor dos aflitos. Então não acredite nas mentiras do diabo. E o que você precisa declarar todo santo dia? O que você precisa fazer? Declarar no meio da tua família, da tua casa, no meio do teu casamento, onde você estiver. É o que está escrito nos 2 próximos salmos. Olha o que diz, repita comigo: os problemas da vida nunca conseguirão me derrotar. De novo, os problemas da vida nunca conseguirão me derrotar. Olha o seguinte, repita novamente: os problemas da vida não conseguirão me derrubar. Por que não? Porque aquele que está com você, ou melhor, aquele que está em você, é muito maior do que qualquer problema, é muito maior do que qualquer gigante, é muito maior do que qualquer dificuldade. Então não acredite nas mentiras do diabo. Só que para nós vivermos uma vida poderosa, caminhando de vitória em vitória, existe algo que é crucial nas nossas vidas. E seria, repita comigo, autoridade. A autoridade faz parte de uma vida realizada e uma vida segura. Onde não existe autoridade, você não vai sentir o sentimento de realização e, muito pior, você não vai viver uma vida segura. O que isso quer dizer? Quando os dardos inflamados, quando as setas, as armadilhas forem preparadas, por nós não estarmos em segurança por conta da falta de autoridade, nós vamos cair em absolutamente todas essas ciladas. E o que você precisa entender? Você recebeu autoridade. Você tem autoridade para vencer. Você tem autoridade para decidir. Você tem autoridade para qualquer coisa. Olha o que diz em Lucas 10:19. Escutem, eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões. Ponto de partida. Aqui não diz,
eu lhes dei autoridade para assustar o mal. Aqui não diz, eu te dei autoridade para simplesmente afastar. Quando aqui diz que ele nos deu autoridade para pisar, é para colocar um basta de uma vez por todas. É para matar todos os nossos problemas, todos os nossos inimigos. Dei também autoridade a vocês sobre todo o poder do inimigo. Repita comigo, eu recebi autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará mal algum. Mas o que seria autoridade? Eu gostaria da participação de vocês. O que seria autoridade? Poder? Andar? Quem mais? Caramba, parem de discutir. Eu sei que todo mundo está querendo falar ao mesmo tempo. Projeta para eles, por favor. Autoridade seria, repita comigo, o poder de ordenar, decidir ou de se fazer obedecer. Ou seja, quem tem autoridade decide o que fica e aquilo que sai, aquilo que pode e aquilo que não pode. Quem tem autoridade decide o que acontece na sua vida. Mesmo que nós não tenhamos o controle sobre as coisas que vão chegar, nós temos o poder, nós temos a autoridade para decidir se elas vão ficar ou não. Nós temos a autoridade, nós precisamos exercê-la. Porém, muitos abriram mão da própria autoridade por não lidarem com determinadas situações no momento que precisava ser lidado. Como assim? Por exemplo, na criação de um filho. Quando o filho comete um erro e você não corrige ele, não usa a tua autoridade perante ele naquele presente momento, ele vai voltar a cometer o mesmo erro. E o que acontece? Quando nós não exercemos essa nossa autoridade em relação ao nosso filho, ele entende que ele pode fazer aquilo que ele bem entende. O nosso posicionamento no nosso dia a dia, nos nossos sims e os nossos nãos, indiretamente nós estamos ensinando ao mal como ele deve nos tratar. Porque quando alguém faz algo e você não impõe limites, essa pessoa continua fazendo. E isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, para quem é empresário, tem uma empresa, você tem os seus profissionais. Quando o profissional faz tudo da forma que bem entende, chega na hora que bem entende, você não impõe limites, até para você reaver essa autoridade depois, é extremamente complicado. Porque é mais ou menos assim, soltar a corda demais, aí para puxar, parece que não tem reação, parece que nós estamos tentando puxar e nada está resolvendo, parece que nós estamos tentando corrigir, mas não existe mais respeito. E na vida espiritual, é exatamente assim que acontece. Quando nós não lidamos com determinadas situações, naquele momento, repita comigo, aconteceu agora, eu me posiciono agora. Porque todas as vezes que nós deixamos para nos posicionar depois, ou nós não vamos nos posicionar, ou o inimigo ganhou força demais, ele ganhou terreno demais, território demais na sua vida. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e repita comigo, e nos sujeitaremos a você. Perceba que aqui diz que um inimigo chegou, um problema chegou, uma má notícia chegou, um acontecimento chegou, e qual que foi a reação deles? Faça um acordo conosco e nos sujeitaremos a você. As autoridades de Jabes lhes disseram, dê-nos 7 dias. Eles pediram 7 dias. Mas como assim 7 dias? O problema está na tua frente, ele precisa ir embora agora. Uma situação apareceu na tua frente agora, um acontecimento negativo aconteceu agora, existe um inimigo parado na tua frente, ele precisa ir embora agora. Por conta dessa falta de posicionamento, quando nós não agimos no momento certo, nós estamos entregando a própria autoridade para que o inimigo decida o que ele vai fazer conosco. Quando aqui diz, nos sujeitaremos a você,
Eles estavam dizendo: nós faremos o que você bem entender, aquilo que você quiser, quando não, na verdade, não é assim que acontecem as coisas. O inimigo chegou para estabelecer um jugo de humilhação, um jugo de vergonha, um jugo de miséria, veio para submeter a dores, tristezas, angústias, depressões, situações terríveis, e qual foi a reação deles? Dê-nos 7 dias, não, o problema chega hoje e você lida com ele hoje, acontece algo hoje, você lida com isso hoje. Porque o que acontece? Na vida, quando você cede para uma determinada situação, para você conseguir tomar as rédeas depois, é muito complicado. Então, quanto mais você cede, quanto mais omisso você é, mais difícil é retomar as rédeas dessa determinada situação. Mais difícil fica se libertar dessa determinada luta. Mais difícil fica vencer esse gigante. Por isso, para muitos vem sempre aquele pensamento: caramba, parece que eu estou lutando, me esforçando, estou fazendo um monte, e a minha vida não está saindo do lugar. Mas por que isso acontece? Porque já cederam territórios demais, já abriram mão demais da própria autoridade. E entenda, você não tem escolha. Ou você tem que reaver essa autoridade, ou você busca ela de volta e começa a fazer aquilo que precisa ser feito, ou o mal vai ficar ainda pior. Olha o que diz em 1 Samuel 17:16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. De quem que nós estamos falando aqui? Golias. Por que o inimigo ficou lá durante 40 dias? Porque ninguém se posicionou no primeiro dia quando o problema apareceu. Ninguém se posicionou na primeira oportunidade que o inimigo apareceu. Repita comigo: eu só preciso ouvir uma única vez. Nós só precisamos ver o problema uma única vez. Quando Golias chegou, alguém tinha que ter se posicionado de imediato. Quando ele começou com as ofensas, quando ele começou a propor aquele desafio, quando ele começou a falar, nós só precisamos ouvir uma única vez. É mais do que o suficiente para nós nos posicionarmos. E passou um dia e ninguém se posicionou. Passaram-se 7 dias, ninguém se posicionou. Passaram-se um mês e ninguém se posicionou. Depois de 40 dias, quando Davi ouviu, quantas vezes? Uma única vez. Sabe por que Davi teve êxito na batalha contra Golias? Porque ele não desperdiçou a primeira oportunidade que ele teve de utilizar a sua autoridade. A autoridade que Davi tinha era a mesma autoridade, a mesma unção, o mesmo espírito que estava sobre a vida de Saul. Mas como ele foi omisso, como ele foi covarde, o que acontece quando nós somos omissos, covardes perante o gigante? O gigante vai ficando cada vez maior. O problema vai ficando cada vez maior. Em outras palavras, ele vai ficando cada vez mais assustador. Nós vamos nos sentindo cada vez mais impotentes. Nós vamos nos sentindo cada vez mais fracos perante a situação. E nós temos ainda bem fresquinho na memória a própria história de Neemias. Por quanto tempo os muros ficaram em ruínas? 120 anos. Quantas vezes Neemias precisou ouvir sobre isso para mudar toda aquela situação? Uma única vez. Ele só precisou ouvir uma única vez. A notícia precisou chegar até ele uma única vez. Ele só precisou ouvir que tudo aquilo que estava acontecendo uma única vez para se posicionar. Entenda que quanto mais rápida a nossa ação, quanto mais rápido o nosso posicionamento, quanto mais rápido a nossa capacidade de reagir, mais poder nós temos para vencer aquela determinada situação. E qual deve ser a sua mentalidade perante as adversidades? Qual deve ser a sua mentalidade, a sua linha de pensamento perante os problemas? De que forma você deve enxergar as coisas? Olha o que está escrito no Salmo 9, repita comigo: o meu inimigo já está derrotado, destruído por completo. Fechem seus olhos, por favor. Cada um conhece a própria história. Cada um sabe
cada um dos problemas que tem enfrentado. Cada um sabe quais são os inimigos que precisam ser vencidos. Eu gostaria que você pensasse em cada uma das situações que você precisa vencer. É o financeiro? Instabilidade financeira? Oscilações nos resultados? Dívidas atrás de dívidas? É o familiar? Família totalmente desajustada? Família totalmente perdida? É o casamento? O casamento de mal a pior? O casamento cada vez mais frágil, cada vez mais fraco? Problemas de saúde? Enfermidades? Diagnósticos médicos? Onde vocês ouviram que não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução? E infelizmente muitos cederam espaço lá no início, não lidaram com aquela situação, e hoje estão se sentindo fracos perante essa situação, estão se sentindo impotentes, com seus olhos fechados. Repita comigo: cada um desses problemas estão derrotados, destruídos por completo, porque hoje eu estou reavendo a minha autoridade, e eu tenho autoridade para destruir, para aniquilar, para vencer todos os meus problemas de uma única só vez. Pode abrir os seus olhos. Você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para assumir o controle da sua vida. Ah, mas eu perdi há muito tempo. Não importa, dá para reaver sim. Porque não depende de nós. Quando eu digo não depende de nós precisamos nos posicionar sim, mas não depende da nossa capacidade, porque nós temos um Deus que nos capacita. Só que muitos acabam se pegando demais naquilo que tem faltado, naquilo que eles não têm. Muitos têm focado demais naquilo que nos falta, quando na verdade o nosso foco não deve estar naquilo que nos falta, mas sim em quem nos completa. Se te falta força, repita comigo: Deus completa. Se te falta poder, repita comigo: Deus completa. Se te falta dinheiro, Deus completa. Se te falta ousadia, Deus completa. Se te falta autoridade, Deus completa. Por isso não importa como foi a sua vida até o dia de hoje. Se você entender que ainda dá tempo, e mais do que isso, se você acreditar nisso, você vai vencer cada uma das suas batalhas. E não importa se você se sente fraco, pequeno, se você se sente menor perante o seu inimigo. Olha o que diz no Salmo seguinte: o Senhor livra os fracos dos inimigos. O que está escrito ali? Sabe aqueles problemas que você enxerga como esses problemas sendo maiores do que vocês? Sabe os problemas que nós enxergamos como sendo muito mais fortes do que nós? O Senhor nos livra de inimigos que são considerados mais fortes do que nós. Em outras palavras, com Deus é vencer ou vencer, conquista ou conquista, não tem margem para outro resultado. Só que nós só precisamos tomar a seguinte decisão: não importa o tamanho do problema, eu tenho autoridade e eu vou contra ele. Não importa qual é a situação, de verdade, não importa o tamanho do problema e nem a idade do problema. Porque o problema, ele pode estar aí há muito tempo, ele pode ser velho, e esse é o único velho, mais velho do que você não precisa respeitar. O problema tem que cair por terra. Olha o que diz, e esse é o ponto central da mensagem de hoje. Josué 10, a partir do versículo 1. Adonisedeque, rei de Jerusalém, ficou sabendo como Josué tinha tomado e destruído Ai, matando o rei daquela cidade e também a Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha conseguido um tratado de paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Então esses 5 reis amorreus de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon uniram seus exércitos para um ataque conjunto contra Gibeon, e cercaram Gibeon e lutaram contra ela. Nessa oportunidade aqui, os gibeonitas fizeram um tratado, uma aliança
com Josué. Isso causou muito temor a Adonisedeque. Por quê? Porque Josué já tinha vencido Ai, Josué já tinha vencido Jericó, e os gibeonitas, Gibeon, era uma cidade tão grande e tão poderosa quanto essas outras cidades. Então qual que foi o sentimento que tomou conta do coração desse rei? Eles já são grandes, eles já são fortes. Se eles se unirem a Josué, nós seremos os próximos a serem derrotados. Entenda que existem alianças que incomodam muito o inimigo. Existem alianças que quando nós fazemos, incomoda demais o diabo. Por isso as oposições, por isso as resistências. Quer ver a prova disso? Todas as vezes que nós tentamos nos aproximar ainda mais do Senhor, quando nós começamos a fazer tudo aquilo que nós não fazíamos antes, quando nós começamos a acordar mais cedo, dedicar mais tempo ao Senhor, quando nós tentamos nos manter mais frequentes na igreja, parece que surge uma situação atrás da outra para nos roubar. Quem se identifica com isso, levanta as mãos. Vai ficando cada vez mais difícil. E foi exatamente o que aconteceu nessa oportunidade. Josué fez aliança com os gibeonitas, aí vieram as oposições. Entenda que aqui nós estamos falando de 5 exércitos contra 2. Josué e o exército israelita saíram de Gilgal e foram socorrer Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, pois eles, repita comigo, já estão vencidos. Olha a mentalidade, olha a forma que nós precisamos enxergar as coisas. Os inimigos vieram, muito maiores, assustadores, sim, mas qual que foi a resposta do Senhor? Não tenha medo dessas situações, elas já estão vencidas. Você precisa mudar a forma como você diz, a forma como você declara. Troque o eu vou vencer por eu já venci. Troque o eu vou derrotar por já estão derrotadas. Troque o eu vou prosperar por já prosperei. Troque serei curado por já fui curado. Isso nada mais é do que uma atitude de fé. E entenda uma coisa, repita comigo, se eu posso dizer, então eu posso viver. Porque quando nós falamos de ir com aquilo que nós temos, na multiplicação dos pães e dos peixes, quantos pães e peixes aqueles homens tinham? 5 pães, 2 peixinhos, na outra, pouquíssimos pães, pouquíssimos peixes, e foi mais do que o suficiente para eles alimentarem uma multidão de milhares de pessoas. Se nós pegarmos a pesca maravilhosa, o que aqueles homens tinham? A mesma rede, o mesmo barco, os mesmos pescadores, e foi com aquilo que eles tinham, que o Senhor deu vitória a eles. Por outro lado, quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, o que ele tinha? Lá diz que ele tinha algum instrumento? Ele tinha alguma coisa? Ele tinha o quê? A boca. Então se você tem a capacidade de dizer, se você tem a capacidade de declarar, então você tem a capacidade de viver. Já estão vencidos, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir. Repita comigo, nenhum dos meus problemas serão capazes de resistir. Olha como está na mensagem. Não dê chance a eles. O que significa não dar chance a eles? O que significa não dar chance aos problemas? Tudo é uma questão de uma luta, uma briga territorial. Não dê chances que o inimigo conquiste territórios que são seus. Quando aqui diz não dê chances, vai com tudo, dê o seu melhor. Porque aqui nós vemos uma batalha que já estava vencida. E sabe qual que é a diferença da batalha de Josué e da sua batalha? Absolutamente nada. Assim como a batalha de Josué já estava vencida, a sua já está vencida. Qual que é a diferença então? A nossa capacidade de crer, a nossa capacidade de acreditar, a nossa capacidade de se posicionar. Quando nós nos posicionamos, beleza. Quando não, realmente nós temos muito a temer.
Josué marchou durante a noite toda, desde Gilgal, e apanhou de surpresa as forças inimigas. Aqui nós vemos, sabe aquela história de que nós ouvimos falar de possibilidades, que talvez em determinado momento vai acontecer algo de negativo, determinada situação negativa vai acontecer, ainda não aconteceu, mas nós já ouvimos falar que pode ser que aconteça. Quem já passou por isso, levanta as mãos. Só que mesmo assim, muitos esperam ser pegos de surpresa, sabendo que algo de ruim pode acontecer. Aqui, quando os inimigos se posicionaram, Josué não esperou ser pego de surpresa. Aqui nós acabamos de ler. Josué marchou durante a noite toda, desde Gilgal, e apanhou de surpresa as forças inimigas. Então, nós temos que reagir quando os problemas chegarem? Sim, mas nós temos que aprender a vencer antes que eles cheguem. Nós temos que aprender a confrontá-lo, vencê-los, muito antes da batalha acontecer. O Senhor fez com que essas forças inimigas ficassem em pânico, causando grande confusão, de modo que o exército de Israel matou grande número em Gibeon e perseguiu os demais até Bet-horon, Azeca, Maquedá, destruindo os amorreus pelo caminho. Como que funciona? E muito poucos têm o conhecimento disso. Já repararam naquelas orações, principalmente de libertação, onde nós falamos o seguinte: onde você estiver escondido, eu te dou uma ordem. Quem se recorda, levanta as mãos por favor. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é muito astuto. Existem oportunidades que ele está agindo na sua vida. E quando você vai para confrontá-lo, quando você vai para enfrentá-lo, para expulsar da sua vida, o que ele faz? Ele dá um passo atrás, para que não tenha nada. Quando você for expulsar, não tem nada, mas ele pega você desatento de novo e volta para o mesmo lugar. O que aconteceu nessa oportunidade? Esses homens começaram a enfrentar inimigo atrás de inimigo, só que alguns fugiram. E o que eles fizeram? Nós vamos atrás, porque não vai sobrar absolutamente nada. Porque todas as pendências da nossa vida se voltam contra nós. Tudo aquilo que sobra, aquele resto, aquilo que nós não tratamos, volta contra nós. Por isso, vira e mexe, pessoas ainda estão enfrentando os mesmos problemas de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, 20 anos atrás, estão enfrentando os mesmos problemas de uma vida toda, porque não correram atrás para eliminar todos os problemas de uma única vez. Aqueles que conseguiram fugir e chegar perto de Bet-horon, quando iam descendo para lá, repita comigo, foram mortos por grandes pedras do céu, lançadas pelo Senhor sobre eles até Azeca. Olha por que você não pode se preocupar com absolutamente nada. Sabe quais são os problemas que você vai vencer? Sabe qual? Aqueles que vocês conseguirem enfrentar. Aqueles que vocês não conseguirem enfrentar, repita comigo, Deus vence para mim. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então não tinha margem para derrota. Eles foram enfrentando os problemas, Deus foi destruindo os demais. Eles foram matando os inimigos, Deus foi destruindo os demais. Então diga isso para você todos os dias: eu vou enfrentar, e aquilo que eu não conseguir enfrentar, Deus vai destruir por mim. Na verdade, mais gente foi morta pela chuva de pedras do que pelas espadas dos israelitas. O que isso quer dizer? Deus matou muito mais do que os próprios homens. Isso fica muito claro, Jeremias 29:11. Eu tenho planos de bem e não de mal. Por isso que nós não podemos dar margem para a dúvida entrar no nosso coração. Porque quando Deus quer que nós enfrentamos, muitas vezes, de verdade, eu falo por mim, ou melhor, talvez na grande maioria, nós não vamos nos sentir plenamente capazes. Só que aí que está, não se trata, eu vou repetir, daquilo que falta para você, ou daquilo que você se sente capaz ou não, porque você vai com aquilo que você tem, e o que falta Deus destrói por você. Deus só cobra o posicionamento.
No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz, que o sol pare sobre Gideão, e que a lua fique onde está, sobre o vale de Aijalon. E o sol e a lua ficaram parados, até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. Olha como está em outra tradução. Nunca antes, nem depois, houve um dia como este, um dia em que o Senhor, repita comigo, fez a vontade de um homem. Se tem um negócio que eu não suporto ouvir é, se Deus quiser. Porque aqui está muito claro, diz, o Senhor fez a vontade de um homem. E qual que era a vontade desses homens? Que o impossível acontecesse, que o sobrenatural acontecesse. Eles declararam, eles não tiveram medo de fazer orações ousadas. Esse homem não, Josué não teve medo de fazer uma oração grande. Entenda, não tenha medo de pedir coisas ousadas, de dar ordens. Quando o mundo era trevas, qual foram as palavras ditas por Deus? Quando era tudo escuridão, não existia absolutamente nada. Ele pediu ou ele ordenou? Então a partir de hoje, haja luz, haja cura, haja prosperidade, haja restauração, aprenda a dar ordens. Ah, mas vai ser muita impetulância da minha parte. Como é que eu posso falar assim com Deus? Ponto de partida, Josué não falou com Deus, ele deu uma ordem a uma situação. Segundo ponto, muitas vezes nós caímos no erro de medir Deus por aquilo que nós somos. Porque se Deus tivesse a cabeça pequena, ele poderia dizer para Josué, quem você acha que você é para ordenar para que o sol e a lua parem? Você acha que você é Deus? Você acha que você vai fazer o meu papel? Só que não, Deus se agradou da ousadia. E enquanto aquele dia não terminou, e aquele dia ficou parado por quase 24 horas, os inimigos não foram derrotados. Repita comigo, de hoje não passa. Enquanto eu não vencer todos os meus inimigos, esse dia não vai acabar. E olha o quanto essa batalha foi linda. Eles venceram absolutamente todos os adversários no mesmo dia, e quando eles acordaram no dia seguinte, eles acordaram em uma realidade totalmente diferente. Olha como está na mensagem. Nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois, o Eterno cumprindo uma ordem humana. De fato, o Eterno lutou a favor de Israel. Quais são as ordens que você vai começar a dar a partir de hoje? Entenda que quem tem autoridade decide o que vai ficar na sua vida e o que não vai ficar na sua vida. Pelo fato de você ter esse poder, você tem poder para decidir o que precisa ir embora de uma vez por todas. Mas Josué ordenou aos demais soldados, persigam os inimigos e eliminem os que forem ficando para trás. Não deixem que voltem às suas cidades. Vocês podem confiar no Senhor, o seu Deus, para, repita comigo, uma vitória total. Hoje nós não estamos falando de vitórias parciais. Nós não estamos falando de vencer em uma determinada área das nossas vidas, só que outras ficarem descobertas. Nós não estamos falando de alcançar, de conquistar territórios em determinadas áreas, mas em outras o inimigo tendo poder sobre esses territórios. Nós estamos falando de uma vitória total, uma vitória completa. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã, você pode confiar em Deus para uma vitória total, uma vitória completa em todas as áreas da sua vida. Se coloquem de pé todos, por favor. Assim, Josué e os israelitas continuaram a batalha e acabaram com os 5 exércitos, com exceção de alguns sobreviventes que se refugiaram nas cidades fortificadas. Então os israelitas voltaram em paz a Josué, no acampamento em Maquedá. Voltaram, repita comigo, sem sofrer a baixa de um único soldado. Tem outra. Quando nós falamos de lutar, representando o nome do Senhor,
Quem aqui já viu algum filme, qualquer filme que seja, principalmente de guerra, onde veio aquele punhado de soldados e aquele outro punhado de soldados e se chocaram? Quem já assistiu? O que acontece nesse choque? Morre gente de quais lados? Dos dois lados. Entenda que lutando pelo nome do Senhor, só vai morrer gente de um único lado. Só morrerão os nossos inimigos. Já parou para pensar o que significa vitória total e completa? Vitória total não é simplesmente conquistar todos os territórios, mas sim não perder absolutamente nada e nem ninguém. Em outras palavras, sabe aquelas enfermidades que muitas vezes chegam, aqueles problemas, e deixam pequenas sequelas, deixam pequenas consequências? Repita comigo: com Deus, isso não acontece. Então você vai decidir hoje, qual lado vai prevalecer? O seu ou o do inimigo? Quem vai ficar sem sofrer uma única baixa? Você ou o seu problema? É tudo questão de fé. É tudo uma questão de se posicionar. Eu estou me perdendo aqui, que a letrinha está muito pequenininha aqui para mim. Voltaram sem sofrer a baixa de um único soldado, e ninguém mais ousou falar em enfrentar o povo de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Que aqueles problemas caíram por terra, e nenhum problema, nenhum inimigo teve coragem de, não é nem de enfrentar, de ousar em falar e enfrentar. Nem cogitaram. Repita comigo e com muita força: a partir de hoje, nunca mais os inimigos ousarão em falar de me enfrentar. Nunca mais. Então do que nós estamos falando nessa manhã? De uma vitória definitiva. Não tem como eu prometer que problemas futuros não chegarão. Até porque os problemas chegarem faz parte dos planos de Deus. Eu não separei, mas continuando nessa leitura, tem uma parte que o Senhor diz assim, que Ele endureceu cada um dos corações dos inimigos, para que eles pudessem ter uma vitória atrás da outra. O problema vinha chegando e eles venciam. As batalhas aconteciam e eles venciam, e eles não pararam de crescer. Disse Josué: não tenham mais medo, nem fiquem mais desanimados, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos de Israel. Entenda que Josué alcançou uma grande vitória. Só que não ficou simplesmente nisso. Porque aqui, se não me falha a memória, eles conquistaram outras 6 ou 7 cidades. Então, eles venceram uma, venceram outra, venceram outra, venceram outra, venceram outra, conquistaram um território, conquistaram outro, foram conquistando, até que, assim Josué e o exército israelita, repita comigo, conquistaram a região toda. Quais são as regiões da sua vida? Financeiro, familiar, empresarial, conjugal, família. Josué conseguiu conquistar esses reis e as terras, repita comigo, de uma só vez. Porque o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Foi uma conquista de uma vez só. Em um único dia Ele conquistou absolutamente tudo. E hoje é o dia de você conquistar absolutamente tudo de uma vez só. Hoje é dia de você conquistar tudo aquilo que você perdeu. Hoje é dia de você conquistar tudo aquilo que você entregou, tudo aquilo que você cedeu, que você não deveria ter feito, mas você vai conquistar absolutamente tudo. Eu gostaria que você fechasse os olhos neste momento. Deus tem exatamente o mesmo para você. Não se trata de simplesmente de uma única vitória, mas sim de uma sequência de grandes vitórias. Tudo isso aconteceu de uma vez só.
Os inimigos foram vencidos e os territórios foram conquistados de uma única só vez. Entenda que nessa oportunidade, os problemas caíram por terra, terras novas foram alcançadas, e existe um outro versículo que diz que todos os bens daquelas nações, daqueles inimigos, ficaram para Josué, tudo. Então eles conquistaram de todos os lados, de todas as formas. Então não tenha medo de enfrentar. Hoje é o dia de você reaver a sua autoridade. Hoje é o dia de você assumir o controle que você perdeu lá atrás. Hoje é o dia de você assumir o controle da sua vida. Você vai ordenar e isso é o que vai acontecer. Então gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso. Meu Deus, eu estou aqui para reaver a minha autoridade. Eu estou aqui para reaver a minha autoridade. Eu tenho autoridade para vencer todos os meus inimigos. Eu tenho autoridade para vencer cada um dos meus problemas. Por muito tempo, meu Deus, eu cedi espaço para os problemas, por não ter lidado com determinadas situações. No momento certo, o problema foi ganhando força, ele foi crescendo, ele foi parecendo cada vez mais assustador. Mas diga isso, a partir de hoje isso para. A partir de hoje eu estou colocando um basta nisso, porque eu tenho autoridade para vencer, eu tenho autoridade para passar por cima, eu tenho autoridade para vencer cada uma das dificuldades, eu tenho poder para vencer todos os problemas. Não importa qual é a estatura do problema, não importa o tamanho do problema, não importa a idade do problema. Diga isso, não importa o seu tamanho, não importa quanto tempo você está na minha vida, hoje eu vou te enfrentar e hoje eu vou te derrotar de uma vez por todas. Declare isso. Os problemas da minha vida nunca conseguirão me derrotar, os problemas da minha vida não conseguirão me derrubar, os problemas da minha vida não vão derrubar o meu financeiro, os problemas da minha vida não vão derrubar o meu familiar, o meu conjugal, a minha saúde. Os problemas da minha vida não têm poder para alterar aquilo que eu vou viver, e aquilo que eu vou viver é grandioso, é poderoso. Nada tem poder para impedir que eu viva uma vida poderosa, nada tem poder para impedir que eu viva uma vida grandiosa, poderosa, sobrenatural. Não, muito pelo contrário, eu vou prevalecer sobre todos os meus problemas. Por muito tempo, seja sincero com Deus, eu cheguei a questionar, eu cheguei a duvidar, eu cheguei a pensar que o Senhor tinha me abandonado, mas isso não é verdade. O Senhor não me abandonou, o Senhor não abandonou a minha família, o Senhor não abandonou aquilo que me pertence. Eu sei que eu não estou sozinho. Declare isso, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor está ouvindo ao meu clamor, eu sei que o Senhor está ouvindo as minhas orações. Por muito tempo vocês fizeram muitas perguntas: até quando isso vai durar? Até quando isso vai permanecer? Até quando eu vou viver essa realidade? Até quando eu vou ficar submetido a esses mesmos problemas? Até quando o meu financeiro vai continuar do mesmo jeito? Até quando o meu familiar? Diga isso com muita fé, com muita ousadia. Até hoje, até agora, porque a partir de agora tudo será diferente. A partir deste momento os resultados serão outros. A partir dessa oração, a partir do meu posicionamento, eu vou viver uma glória muito maior. A partir de hoje eu vou prevalecer sobre todas as coisas que prevaleceram sobre mim. Declare isso, eu tenho autoridade, eu decido aquilo que fica, eu decido aquilo que sai. Então comece a declarar quais são as coisas que vão sair da sua vida de uma vez por todas, quais são os problemas que vão sair da sua vida de uma vez por todas, quais são as situações que vão cair por terra de uma vez por todas, quais são os problemas que vão cair por terra de uma vez por todas. Declare: na minha vida não vai ficar, essas dívidas não vão ficar, essa insatisfação não vai ficar, essa enfermidade não vai ficar, esse problema familiar não vai ficar, o problema com os meus filhos não vai ficar, o problema no meu casamento não vai ficar, essa vida totalmente, meu Deus, oscilante, ela não vai permanecer, ela não vai ficar. Eu declaro, eu decido, eu tenho o poder de decidir. Declare isso, eu tenho o poder para decidir, e hoje eu decido a vitória, hoje eu decido conquistas, hoje eu decido que eu vou viver uma glória muito melhor, muito maior do que qualquer outra. Eu vou viver uma glória, eu vou viver um tempo totalmente diferente. Quando o rei amonita Naás, quando ele se aproximou, eles negociaram a vitória deles, eles cederam espaço para o rei. Mas você não vai ceder.
Quando ele chegou, eles pediram 7 dias, 7 dias que nada, declara isso, vai embora hoje, eu não aceito nem mais 1 hora sequer, eu não aceito nem mais 1 segundo sequer, 7 dias, uma ova, não vai permanecer na minha vida nunca mais, não vai permanecer. Golias ficou 40 dias parado na frente daquele exército, porque ninguém teve coragem de se posicionar, mas declare isso, eu vou me posicionar, e o Golias vai embora agora, ele vai embora agora, eu estou colocando um basta de uma vez por todas, ele vai embora agora, eu vou prevalecer sobre absolutamente tudo, eu vou prevalecer. O problema por muito tempo, ele teve controle sobre a minha vida, mas ele não tem mais, eu que vou prevalecer, eu que vou prevalecer, assim como Neemias, ele só precisou ouvir uma única vez, assim como Davi, só precisou ouvir uma única vez, assim, meu Deus, eu creio, eu só vou ouvir agora, hoje é a última vez que eu ouço esse problema, declare isso, hoje é a última vez que eu ouço falar desse problema, hoje é a última vez que eu vejo esse gigante, porque nunca mais eu vou ver, o meu inimigo já está derrotado, os meus problemas já estão destruídos por completo, cada uma dessas situações já caíram por terra, diga isso, já caíram, eu já venci, eu já prevaleci, eu já sou mais que vencedor, eu já superei, eu já passei, eu já venci, eu já fui para uma outra etapa, essa eu já superei, os inimigos não vão me acompanhar, eu não vou mais dar chance a eles, não, muito pelo contrário, o Senhor está dizendo para você, não tenha medo desses problemas, eles já estão vencidos, porque o Senhor já entregou cada um deles nas tuas mãos, e esses problemas, nada, nenhum mal, absolutamente nada, tem poder para resistir aquilo que você está declarando agora. Declare, se você pode pedir, você pode viver, se você pode ordenar, você pode viver, então começa a dar as ordens, haja mudança, haja transformação, haja reviravoltas, haja cura, haja conquistas, haja renovo, haja restauração, haja restituição, haja mudanças, comece a dar a ordem, não tenha medo de fazer isso, tenha ousadia para declarar, comece a dar as ordens, o que a partir de hoje vai acontecer na sua vida, o que a partir dessa reunião vai acontecer na sua vida, o que a partir dessa sexta-feira vai acontecer na sua vida, o que vai acontecer na sua vida, declare isso, a partir de hoje, eu vou vencer os meus inimigos, e eu vou conquistar territórios novos, não serão somente os meus territórios, eu vou conquistar territórios novos, eu vou viver uma glória muito maior, meu Deus, eu peço que aqueles problemas que eu não consegui destruir, aqueles problemas que eu não consegui enfrentar, meu Deus, comece a enviar o teu poder, a tua glória, envia chuva de pedras, para que possa ser derrotado cada um dos meus inimigos, e declare isso, não vai sobrar absolutamente nada, não vai sobrar não vai sobrar nenhum problema, não vai sobrar nenhum problema, não irá sobrar nenhum problema, declare isso, não vai sobrar nenhum problema na minha vida, não vai sobrar, e eu estou alcançando tudo de uma vez só, declare isso, é tempo de você conquistar de uma vez só, é um portal que está sendo aberto, então declare isso, será de uma vez só, todas as áreas da minha vida, eu vou vencer todos os inimigos de uma única só vez, o meu posicionamento de hoje vai me trazer glórias muito maiores, o meu posicionamento de agora vai me trazer tudo aquilo que eu não tinha vivido, meu Deus, e de hoje não passa, declare isso, de hoje não passa, dessa manhã não passa, dessa reunião não passa, dessa sexta-feira não passa, desse dia não passa, eu vou vencer todas as minhas batalhas, eu já venci cada uma das minhas batalhas. Nós acabamos de ler que nunca houve, nem antes e nem depois, um dia como aquele, onde o Senhor fez a vontade de um homem. Só que existe uma outra passagem que diz, seja feito conforme a sua fé. Então diga isso neste momento,
Meu Deus, haverá um outro dia como aquele onde o Senhor fez a vontade de um homem, e esse dia é hoje. Hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia que o Senhor está fazendo a minha vontade. Hoje é o dia que o Senhor está cumprindo com as ordens que eu acabei de dar. Hoje o Senhor está fazendo na minha vida. Haverá um outro dia assim como aquele, e esse dia é hoje. Esse dia não vai acabar enquanto o Senhor não me honrar. Esse dia não vai terminar enquanto o Senhor não me justificar. Esse dia não vai terminar enquanto mudanças não acontecerem. As coisas não vão continuar como estão. Declare isso: as coisas não vão continuar como estão. As coisas não vão permanecer da mesma forma. Os resultados não permanecerão os mesmos. Não vão continuar enquanto esse dia acabar. Não acabar, meu Deus, eu serei honrado, eu serei exaltado, eu serei promovido. Meu Deus, eu tenho certeza que a partir de hoje tudo será diferente. Eu tenho certeza que hoje eu estou conquistando a região toda. Declare: hoje eu estou conquistando a região toda na minha vida. Eu estou conquistando cada uma das áreas da minha vida. Não tem sentido sermos bem-sucedidos em algumas áreas, mas em outra, totalmente derrotados. Então declare isso: eu estou conquistando absolutamente todas as áreas da minha vida. Eu estou conquistando absolutamente todas as áreas da minha vida, porque o Senhor está aqui para me honrar, me favorecer. O Senhor está lutando as minhas batalhas em o nome do Senhor Jesus. Olhe para cá um instante. Olha o que diz no Salmo 37, versículo 5. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e repita comigo: e ele fará o que for necessário. Entenda que versículos como esse não deixam margem para que a dúvida entre. Confie no Senhor, entregue nele, e aqui diz: ele fará o que for necessário. Se precisar tirar, ele vai tirar. Se precisar acrescentar, ele vai acrescentar. Se precisar subtrair, ele vai subtrair. Se precisar multiplicar, ele vai multiplicar. Se ele precisar criar algo do zero, ele vai criar. Hoje é o dia de você conquistar todos os territórios de uma só vez. Olha o que diz em Isaías 41, o 11 e o 12. Repita comigo, por favor: todos os meus inimigos serão derrotados e humilhados. De novo: todos os meus inimigos serão derrotados e humilhados. Repita comigo novamente: todos os que lutam contra mim serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos a partir de hoje, repita comigo: não acharemos, pois todos eles terão desaparecido. Se você crer, é exatamente isso que vai acontecer. Entenda que aquele dia foi um dia de grande sacrifício. Eles tiveram que se esforçar. Nós lemos que eles fizeram uma viagem a noite toda, caminhando, lutando, guerreando. Se cansaram? Sim. Chegou um momento que com certeza o corpo já estava no limite? Sim. Porque se aqui diz que aquele dia ficou parado por quase 24 horas, então nós estamos falando de 48 horas de combate, 48 horas de lutas, para que nunca mais eles tivessem que enfrentar esses mesmos problemas. Então existem sacrifícios momentâneos que valem a pena? Valem muito a pena. Exigiu muito deles? Exigiu. Mas o que eles receberam foi muito maior em comparação a tudo aquilo que eles fizeram. E o que é mais lindo? Sem sofrer uma única baixa. Aqui não tem a contagem exata de quantos soldados teriam, mas que fossem 10 mil soldados, que seja, um único soldado não morrer. O que isso quer dizer?
Nós podemos vencer todas as batalhas das nossas vidas? Sim, nós podemos vencer. Não caia no erro de pensar, não dá para vencer todas. Não são todas que nós vencemos. Repita comigo, isso é uma mentira. Dá para vencer todas sim. O que você não pode confundir é que normalmente, quando o Senhor diz não para algumas coisas, muitos acabam entendendo como derrota. Mas na verdade é um planejar de Deus, porque o Senhor quer entregar algo muito maior. Quando nós deixamos de receber determinadas situações, nós temos uma tendência a nos desanimarmos. Poxa vida, Deus, eu busquei, eu pedi, eu clamei, eu fiz tudo. Na hora que eu tive uma oportunidade, eu ouvi um não. Entenda, se você estiver em obediência, esse não que você ouviu agora, foi porque tinha um sim muito maior, muito melhor, muito superior, em relação a tudo que o Senhor tinha preparado para você. Feche os seus olhos novamente. Deixe essa mesma fé, esse mesmo Espírito, tomar conta da sua vida. Você tem poder. Você tem poder para fazer absolutamente qualquer coisa. Você tem poder para construir, assim como você tem poder para destruir aquilo que precisa ser destruído. Você tem poder para viver um tempo muito melhor do que aquele que você está vivendo. Você tem poder para vencer qualquer adversário. Nós acabamos de ler, mesmo que os adversários sejam mais fortes do que nós, o nosso Deus nos garante vitórias, porque não existe nada mais forte do que Deus. Não importa quanto tempo você está preso nessa mesma realidade, nem quanto tempo você perdeu. Se você agarrar essa oportunidade, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Repita comigo, os problemas que eu vejo hoje, eu não verei mais. Eu posso até procurar, mas eu não vou encontrá-los. Dívidas, problemas financeiros, problemas familiares, conjugais, seja o que for, diga isso, eu nunca mais conseguirei achá-los, porque eu venci todas as minhas batalhas, eu conquistei todos os territórios na minha vida de uma só vez. Diga isso, meu Deus. Amanhã eu vou orar, só que a minha oração será totalmente diferente, porque a de hoje já está resolvida, já está sanada, já está definida para a honra e a glória do teu santo nome. Deixa isso tomar conta do seu coração. Com seus olhos fechados, os seus olhos abertos, sobrenaturais, veja as mudanças acontecendo na sua vida. Veja uma vida onde você não precisa mais falar desse mesmo problema. Veja uma vida isenta dessas dores que você tem carregado até o dia de hoje. Veja uma vida livre dessas enfermidades, desses problemas que tem te acompanhado, mas que não acompanharão nunca mais. Veja. Repita comigo, eu creio, eu recebo e tomo posse em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então dê uma salva de palmas ao Senhor.